paz do Senhor para todos. Para os que chegaram no início, que eu falei, os que chegaram depois, que eu não consegui falar, né? Então, a paz do Senhor para todos. João, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Glória a Deus, glória a Deus. Como sempre diz o pastor, ouvir é privilégio, agora falar da tremedeira, tá? Que é responsabilidade. Todos acharam? Porque eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não der fruto, ele corta, e ele limpa toda aquela que dá fruto. Só o versículo 1 e 2, pode sentar em nome de Jesus. É isso mesmo. Louvado seja Deus. Então vimos aqui nessa passagem uma metáfora para mostrar, né, como Deus trata. Nós vimos que Ele preparou, já no Salmo 24, diz: do Senhor é a terra e toda a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então do Senhor é a terra. Ele tem a terra, o mundo como a terra, mas também tem as pessoas também. E Ele preparou para si, dentro do povo lá no Egito, uma grande nação que durou 430 anos lá sobre os direção do rei Faraó. Mas chegou um tempo em que Deus prometeu que tiraria ele lá, e para isso a palavra de Deus nos chama como uma metáfora, que ele tirou, preparou uma terra, assim como todo agricultor, e até por incrível que pareça, está coincidindo com os tempos que está chuvoso. Então eu vou falar sobre terra e plantação, né? Está chovendo mesmo, né? Vocês vão entender melhor então. E aí Deus então preparou neste mundo uma nação chamada Israel, e Ele preparou a sua terra através dos seus profetas. Moisés foi um deles, depois teve dezenas de profetas que veio falando, aconselhando para que eles viessem produzir frutos, e Isaías foi um deles. Deus preparou uma terra, plantou nela um jardim e plantou nela também uma videira, e colocou uma torre bem alta para que os seus observadores ficassem observando, para que ninguém a destruísse. E nós vimos lá no livro de Gênesis, um dos 13 da promessa, o último da promessa foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve a oportunidade de olhar para essa torre, né, que tinha uma escada que topava de onde ele estava deitado, na terra da promessa, e dali topava até o céu, e os anjos subiam e desciam. Ele não descia e subia, subia e descia, porque do Senhor é a terra e toda a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Deus tem preparado então a nação de Israel para que fosse essa videira verdadeira, através dos seus profetas, né, aconselhando que se eles permanecessem nas palavras do Senhor, estariam dando frutos dignos de ser aceito por Deus. Mas Israel, por um bom tempo, começou a ouvir os profetas e foram ficando com a mente cauterizada, deixando de lado, assim como muitos hoje, muitas nações, muitos povos que já tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de ser considerado país evangélico. Um exemplo disso, Estados Unidos, nas 3 últimas décadas, era considerado país muito evangélico. Era comum se chegar dentro das pousadas, nos hotéis, disse algum observador, era comum se chegar dentro dos hotéis, nas pousadas, e você veria uma Bíblia na cabeceira daquela cama. Aí você pode perguntar: e hoje? Continua? Sim, continua. Mas eles chegam lá, colocam as bolsas em cima da Bíblia, fingem de conta que nem está vendo ali a Bíblia, a palavra de Deus. Você vê como a mente das pessoas vão se cauterizando de tanto ouvir a palavra de Deus. É comparado aos ratos, né, que muitas vezes entra na casa das pessoas, as pessoas colocam aquelas ratoeiras com um pedaço de queijo, né? Meus pais sempre faziam isso, porque ele era comerciante, então eles faziam isso, colocavam queijo. O rato era tão sem vergonha, desculpa eu dizer a expressão da palavra, que ele entrava na ratoeira e esquecia, já estava tão acostumado, batia aquela portinha, ficava preso, e você achava que ele ia parar de comer o queijo, continuava comendo na maior tranquilidade. Então, muitas pessoas estão assim, com a mente cauterizada, sabendo o perigo que estão vivendo, que estão passando, a situação que está passando, mas por causa de que tudo isso? Aí você pode dizer: o que está acontecendo? Que estão com a mente cauterizada, assim como Israel, que teve a oportunidade de ouvir os profetas falando da grandeza, da bondade de Deus,
Eles foram ouvindo e deixando de lado, ouvindo e deixando de lado, até o ponto de Deus o desprezar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que Deus deixou que o Deus desse século tapasse a mente das pessoas incrédulas, mas não são incrédulos porque não ouviram a palavra não, mas porque rejeitaram a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus, porque Deus fala pela natureza, fala pela consciência e fala pela sua palavra, pelos seus profetas. Mas todos esses fiéis pelos quais Deus fala e falou para os homens, muitas das vezes são rejeitados. Igual hoje a nossa igreja, o pastor Lurival, no início do culto, ele dizia: quem viu a nossa igreja tinha coral, tinha banda, tinha jovem, tinha muito adolescente, e hoje, esfriamente, entrou no coração de muitos deles e saíram procurar portas largas, e outros foram achar tão larga que eles estavam que foram direto para o mundo. Quantos que hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, que ouviram, tiveram a oportunidade de dar frutos, mas deixaram passar e as mentes estão cauterizadas. É igual aquele ratinho lá preso, não sabendo que não tem mais solução para ele, está condenado ali, não é isso, que já está preso, mas mesmo assim não usa de misericórdia, não abraça a misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele limpa aquele que dá fruto, para que dê mais fruto, e aqueles que não dão fruto, Ele corta. É comum nas videiras, né? Quem é agricultor sabe muito bem disso, que os animais às vezes passam e batem naqueles galhos, né? E ali se torna seco. Ou muitas pessoas às vezes passando, esbarram nele, vê o vento também, joga algumas coisas que não é comum, né? Aqui na cidade, mas lá os convivem, joga muitas coisas em cima daquelas plantações, e ali se não tiver alguém para tirar, daqui a pouco só vai batendo e queima aqueles galhos, e aqueles galhos ali são obrigatoriamente, o bom agricultor tirar. Por que tem que tirar? Porque ele está absorvendo, né, o aroma ou a seiva dos outros galhos que está tendo vida. Então faz-se necessário o bom agricultor, observador, mandar tirar ou alguém tirar, e às vezes ali custa, né, tirar aquele ali, né, não sai de qualquer jeito, tem que alguém usar, sangrar aquele pedaço de galho seco, tirar, para que ele não tire a vida do restante da videira. Assim aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? E fica muitas das vezes, por si mesmo o agricultor tira, e às vezes as pessoas ficam pensando: por que a pessoa fica 10 anos na igreja e depois sai? Por que fica 5 anos? Porque o objetivo dele não era servir a Deus em espírito e verdade. Não é nós que julgamos, mas é a palavra de Deus que julga, que é Ele mesmo que tira, o agricultor tira, porque a Bíblia diz no Salmo 1 que aqueles que usam de engano não permanecerá na casa do justo, né? Mais ou menos isso que diz no Salmo 1. Mas aqueles que nem também o ímpio permanecerá na congregação do justo. Não permanece, não adianta, não está dando fruto, vem o agricultor e corta, tira, para que não tire a vida dos outros. Mas glória a Deus, que aqui nessa noite, e aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, estão colocando suas vidas na disposição do Senhor para dar fruto, e fruto em abundância. Glória a Deus, para que o agricultor olhe para cada um de nós e vejamos os frutos. Mas não é difícil ver se os frutos são bons. Tem muitas árvores que dão fruto. Lá no meu quintal tem um pé de acerola, e às vezes eu tiro, algumas são boas, outras estão muito amargas, não sei o que acontece. Aí sou um bom agricultor, né, que sabe o significado. Então aquelas que são boas são tiradas para o uso, para aquelas que não são boas também são jogadas fora. Então que venhamos a entender que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Pois no versículo 2 diz que vós já está limpo pela palavra. Então aqui é uma metáfora, né? Verdadeiramente nós estamos, não vamos dizer que estamos cansados de ouvir, mas estamos ouvindo constantemente os conselhos da palavra de Deus. E você abrir a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala de Gênesis, Apocalipse. Só se perde quem quer se perder, porque a palavra de Deus, ela fala plenamente no nosso coração. Nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, que nos sinaliza quando estamos verdadeiramente na medida certa de Deus, no padrão certo de Deus, na linha e no prumo. Quando nós não estamos, ela nos mostra também. Pois lá fechando o livro de Apocalipse, ele vai dizer: quem é limpo, limpe-se ainda mais; quem é sujo, suje-se ainda mais; quem é ímpio, continue praticando a iniquidade, porque o dia virá. E muitas pessoas dizem: por que fulano de tal, pessoas erradas, continua enquanto Deus quer. Mas muitas das vezes ele dá um basta, não é isso? Nabucodonosor, ele se achava o rei todo-poderoso. O seu bisneto também, Belsazar, depois achou também que era muito poderoso, mas chegou a conta para ele, não é isso? Então, de vez em quando, Deus permite mandar conta antecipada para muitos,
para ele provar que ele é Deus e só permanece aqueles que eles querem que permaneça, né? Então as pessoas continuam vivendo a vida absolutamente no erro, no engano, sem dar fruto. Se dá fruto, às vezes é frutos amargos, de contenda, de ódio, de rancor, de guerra, mas não é esse o fruto que Deus quer. As videiras verdadeiras dão frutos e fruto doce. É comum nas fazendas em Israel não ter uma videira, pois é um costume deles usar muito o vinho. Já acontece aqui na escola dominical, que é comum você chegar nos restaurantes e pessoas pedirem taça de vinho em Israel. Até as crianças, quando choram, eles colocam a chupeta lá dentro e colocam na boca da criança para ela parar, porque é costume que são doces, é uma bebida que é própria deles. Mas a videira, ela não só dá no Israel, em qualquer lugar já foi feito o teste, em qualquer lugar, parte do mundo que plantar, ela produz. Assim é o crente, em qualquer lugar que ele chegar nesse planeta, ele tem que demonstrar que ele é videira verdadeira, dá frutos e fruto para a glória de Deus, né? E é isso que Deus espera, como bom agricultor, ele espera daquele que ele plantou videira verdadeira. Então, de vez em quando o agricultor vai lá e tira as telhas de aranha, as pipas que vem o vento joga lá, galho que o vento joga nessas tempestades, nesse vendaval, então tudo está lá em cima da videira. Então muitas das vezes você é afligido, é angustiado, porque você é um servo de Deus, porque você dá frutos, são os entulhos que os ventos jogam sobre a sua vida. Mas sabe que o agricultor está de olho em você e vai cuidar para que você continue dando fruto para a glória de Deus. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, saiba também, se está doendo o sapato, se está apertando na sua vida, saiba que Deus está vendo os problemas que está passando, a dificuldade, as aflições do dia. Paulo falou que no mundo, não, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas olhai para Ele, que Ele venceu. Então olhando para Ele também nós vamos vencer para a glória de Deus. Então não é hora de reclamar que o sapato está doendo, mas é dizer, Senhor, a Tua graça nos basta. E é um bom agricultor que está olhando lá do céu e está vendo a sua aflição, a sua angústia, a sua dificuldade, o seu desemprego, né? Mas na hora certa ele vai cuidando, vai tirando todos os entulhos que o vento jogou contra a tua vida, e a ponto de você às vezes achar que não vai dar mais fruto, mas você está na videira verdadeira, que é o Pai, é o lavrador, na terra que Deus te colocou, sabe que aonde Deus te colocou, você vai dar fruto para a glória do Senhor. Confia no Senhor perpetuamente, que Ele é uma rocha eterna. Fica com essa palavra no nosso coração nessa noite. Você que está ouvindo pelo YouTube também sabe que você é observado por Deus 24 horas. Não quer dizer que Ele é seu GPS, mas é muito mais do que o GPS. As suas dificuldades, os seus problemas, você pode contar para Ele que Ele está a ponto de dar vitória na sua vida para a glória do Senhor. E assim como o bom agricultor que colocou a sua videira para dar fruto e se preocupou com ela, Deus se preocupa com cada um de nós. E Ele quer que nós sejamos verdadeiros cristãos esses que venham viver na palavra do Senhor, que usamos essa palavra como referência para nossas vidas, que não venhamos olhar para as dificuldades, para os problemas, para as lutas, para os vendavais, porque tudo isso vai acontecer e faz parte da natureza. Mas saiba que Ele está te olhando, e aquele que estiver dificultando, estiver atrapalhando a tua vida, Ele vai tirar. Mas confia no Senhor, espera no Senhor, porque dele vem a vitória. Ele é o bom agricultor e o seu Pai é o lavrador. Então saiba que você é lavoura de Deus, e Ele te colocou aonde você está, no meio dos seus parentes, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Ele quer que você dê fruto e fruto para a glória do Senhor. Mas é difícil, mano. Não é fácil mesmo não. No mundo que estão vivendo, para todo lado que se olha, é tudo te puxando para o pecado. Mas aquele que olha para Jesus vence o mundo. E o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Então tenhamos a fé em Deus, e nós venceremos o mundo e daremos fruto para a glória do Senhor, para não sermos reprovados, como Israel foi reprovado porque não deu fruto. E disse João: eis que o machado está posto à raiz, porque eles não deram fruto. Então se não dá fruto, então é cortado mesmo. Mas aqueles que dão fruto serão recompensados. No dia da colheita, o bom lavrador, o bom agricultor vai tirar os frutos e levar para o seu celeiro. Então que você fique com essa palavra, saiba que as aflições, essa angústia faz parte já no finalzinho da colheita, né? Mas saiba que os seus frutos estão já à vista do bom lavrador para tirar e levar para os celeiros eternos. Você seja um daqueles que naquele dia
ele possa dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Agora será triste para que você apartar de mim, porque vos não conheço. Sempre praticou a iniquidade, mas não estava ligado na videira, mas não deu o fruto necessário, né? Mas que Deus possa ter essa misericórdia dessa geração, porque essa geração tem tudo para ser feliz, ser a melhor geração, porque a outra geração não tiveram os privilégios que nós dessa geração tivemos. Nós temos bons meios de transporte, sim ou não? Nós temos hoje meios de tecnologias melhor que eles não tiveram. Meio de transporte, você pode sair daqui, é só ter dinheiro, você sai daqui em menos de 24 horas, você está do outro lado do mundo, do Japão. É só você ter dinheiro e desejar ir lá fazer um passeio, né? Você pode ir para o médico de manhã, de tarde, você está em casa com um novo pé, um novo braço, porque é uma tecnologia fora de série. Coisas que a geração anterior não tiveram essa oportunidade. A ciência se multiplicou muito, muitas coisas boas hoje. Você quer falar com alguém do outro lado do mundo, é só pegar o celular e ligar. É isso? Então, para quem muito foi dado, também muito vai ser cobrado. Então, saibamos que Deus não vai deixar por menos essa geração que nós estamos vivendo. E muitos deles estão aí, como dizem os americanos, não é isso? Chega dentro dos quartos, nas pousadas, tem a Bíblia lá, eles podem consultar a Bíblia quantas vezes quiser. Hoje, se no Google, no YouTube, você faz pesquisa na Bíblia, o texto, o capítulo, o versículo, aonde você quiser, ele te dá a resposta para você. Se você está cansado, eu não posso ler a Bíblia, vou ligar aqui e alguém vai falar para mim. A secretária eletrônica lê para você. Então foi dada muita coisa boa para a nossa geração, mas infelizmente o povo tem desprezado. Cuidado que o machado está chegando, não é isso? O final da lavoura, o final da colheita está chegando, a hora de darmos fruto e fruto para a glória de Deus. Que Deus abençoe, fiquemos com essa palavra para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aí em nosso meio, alguma pessoa que não é crente, deseja aceitar Jesus Cristo como Salvador, dar fruto para a glória do Senhor. Tem uma pessoa em nosso meio, afastada dos caminhos do Senhor, mas que hoje deseja dar os frutos para a glória do Senhor. Não tem, todos são crentes. Amém. Deus abençoe, poderosamente. É por muito falar, é isso? Glória a Deus.